antes da gente começar propriamente aqui a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo aqui sobre o seu livro, você pode se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda? Quem é a Josi Lima? Na verdade, é Josilane Lima, primo. Vou colocar o nome do meu pai também, senão ele fica triste, né, coitadinho? Eu sou formada em pedagogia, sou formada fiz curso para ser terapeuta e tenho uma jornada de vida aí um tanto curiosa, o que me deu a ideia da escrita do livro. Então, hoje eu me sinto muito importante no sentido de levar para as outras pessoas o que eu passei. Isso é bacana, isso é empoderador, sabe? Apesar de não gostar muito dessa palavra, é empoderador. Sim, você ganha poder quando você coloca a sua história, né, no mundo à disposição das pessoas. E, Josi, vamos entrar já no nosso assunto principal aqui, que é o seu livro. E o que motivou você a escrever esse livro? Foi um processo difícil reviver e organizar essas histórias? Na verdade, Alexandre, eu já tinha feito um e-book enquanto eu estava no processo dentro do, vamos colocar assim, dentro da história ainda. Foi a escrita que me virou a chave para mim começar a escrever um e-book e me tornar, me enxergar na escrita. Então, quando eu conseguia me enxergar na escrita, eu conseguia ver o quão forte eu era, né? Eu passar por tanta coisa e conseguir me ver ali, conseguir saber até onde eu conseguia ir. Porque até então eu só ia, eu só sobrevivia. Mas quando eu coloquei em papel, coloquei em escrita, né? Eu tive força, eu consegui me ver. Falei, nossa, ela é forte. Então, assim, vamos, de certa forma, levantar um pouquinho, porque você não é a única e você está fazendo o seu melhor para poder resolver tudo isso que a vida te deu. Então, a escrita ali, por si, já foi tranquila. Agora, o livro já foi uma história mais diferente, né? O que é interessante é que o e-book eu estava dentro da história. No livro eu já estou fora da história. Então eu tenho uma visão diferente do que eu vivi. Né? Tanto que para escrever o livro eu não precisei de olhar o e-book, né? Porque é uma outra visão hoje, eu sou uma outra Josi, 2 anos depois. Então, assim, dava para poder ter uma visão diferenciada. Eu não era mais a coitadinha, eu era alguém que passou por um problema e, né, estava conseguindo sair dele. Jo, Então, isso desculpa te interromper, mas me ocorreu uma coisa aqui. Como cientista da cognição que sou, eu estou percebendo que a gente está fazendo uma coisa que é clássica de quem tem muita profundidade, né, como você, que é começar a falar em muitos detalhes sem apresentar o todo, o panorama. Então a gente tem aqui conosco hoje pessoas que estão vendo você pela primeira vez, algumas pessoas podem estar me vendo pela primeira vez. Então você pode dar um panorama, assim, só uma passada por cima sobre o que é o seu livro, sobre qual é o tema principal, né? Sobre que tipo de terapia que você trabalha, quais são, né? Qual que é o tema do seu livro, qual que é a história que você traz, só para trazer um pouco de contexto, porque a gente está falando de uma Josi que se transformou, de uma Josi que superou os seus desafios, mas que desafios são esses? Que problemas são esses? Então, sobre o que fala o seu livro, Josi? Conta ó, rapidinho aí para quem está vendo agora. o nome do livro é Cativeiro Emocional. Como entrei e por que saí. Por que entrei e como saí. Eu tive transtorno de ansiedade, bipolaridade e dependência emocional. Né? E viver essas três dores juntas, meio que
meio que desfez a Josi. A Josi que existia há 2 anos atrás, hoje ela não existe mais. Isso é claro e nítido de ver. Então eu tive que buscar forças, né, em mim, culpei Deus, né, naquele primeiro ano, né, porque era sofrido demais. Não sei se alguém que está assistindo tem transtorno de ansiedade, mas você se quebra por dentro. Então, quando você se quebra por dentro, você juntar aquilo tudo é muito difícil. E fica marcas ali, é ruim demais, é ruim demais. Então, assim, eu tive que aprender a ser outra Josi. Eu tive que aprender a me guiar, a me transformar, a ser mutante, vamos falar Hum. assim, para poder ter uma vida de qualidade, o mais de mais qualidade possível, né? Sim. E isso tudo, aí sim, quando eu estava vivendo isso tudo, veio o e-book. Mas quando eu resolvi escrever o livro, eu já estava em uma outra situação. Então, a escrita do e-book e do livro é completamente diferente as visões, e isso é até interessante. É até interessante de entender e de ver. Você agora trabalhando com livro, né, já é outro nível de percepção sobre os fatos, outro nível de maturidade também para lidar com tudo isso, né, Josi? Sim. E Josi, o seu livro aborda casos reais, assim, mas você escolheu preservar a identidade das pessoas, é claro, né? E como é que foi para você adaptar essas histórias, né? Para poder trazer essa experiência para o livro, né? Como é? Primeiro, porque eu me apaixonei pela história dessa menina. Claro, né? Quando a gente pede permissão para poder colocar essa história, a gente muda tudo assim, muda a cidade, muda praticamente muita coisa. Uhum. Mas essa história é uma história tão corriqueira, mas de certa forma tão perigosa para quem entra nela, que eu tinha que contar essa história, eu não podia deixar de contar. É uma E situação que depois, acontece com muitas mulheres, não é? esse é o problema. Esse é o... Acontece com muitas mulheres e, de certa forma, elas são julgadas. Elas são julgadas, elas são apedrejadas por isso, mas ninguém consegue. Gente, eu via no olhar dela a pureza, a, aquela visão de ingenuidade. Isso que eu via nela. Gente, só para dar um pouco de contexto aí para a história que a Josi está falando, é uma história de dependência emocional, né? Uma mulher que se relacionou com um homem e era um homem que tinha traços narcisistas, que fala, não é? E que transformou essa mulher em uma pessoa dependente emocionalmente, uma pessoa que até o, né? Eu estou ajudando a mexer com o livro e tudo, então é algo que me tocou. Ele ficou com raiva do homem. Até eu fiquei com raiva do homem, deu vontade de ir lá dar uma surra nele. Mas eu não posso me meter nesse tipo de problema. Mas assim, e o que me deixou mais triste com essa história da Josi é o fato de ser uma história que acontece todo dia. Todos nós temos alguém aqui, né? Algum homem com esse tipo de comportamento que coloca a mulher em uma situação de dependência emocional e ela sofre demais. Às vezes a mulher olha só, eu também. Então, a Rosa falando aí. É algo que realmente é muito forte e muito mais presente na nossa sociedade do que a gente se dá conta, né? E faz um mal danado. E é legal você trazer isso à tona, Josi, né? Porque realmente a sua história, além de essa história que você traz no livro, além de inspirar outras pessoas, indica caminhos para a solução. E uma coisa que me pegou aqui na cabeça agora é sobre o seu título. Cativeiro Emocional. É um título extremamente forte, Josi. Como é que você chegou nessa escolha? O cativeiro está dentro da gente. As nossas emoções estão dentro da gente. A gente escolhe dar algo bom ou dar o ruim. Então, quando
escrevi cativeiro emocional, é a escolha que a gente tem na vida. Eu posso dar o meu melhor ou eu posso dar o meu pior, né? Ou eu posso pegar todas as emoções que eu tenho, deixar trancadas dentro de mim e não fazer nada com elas. Ver uma situação e ficar apática. Viver um relacionamento ruim e achar que aquilo é bom, né? Então, assim, quando esse cativeiro emocional, né? É como se a pessoa estivesse justamente dentro dela, presa com seus próprios sentimentos, por não ter coragem ou não se conhecer o suficiente para sair da situação que está. Então, essa nossa menina, né, da história, era isso. Ela tinha tanta coisa boa nela, mas tinha tanta coisa boa que ela se perdeu por conta de um relacionamento, por conta de um sentimento que ela achou que era muito importante. E deu mais valor ao sentimento do que ela mesma. Então, assim, eu sou apaixonada com essa menina. Eu sou, de certa forma, respeito. Eu acho que ela me ensinou muita coisa Eu também. admiro A gente mais também. Eu admiro. E, Josi, essa personagem principal, né? Eu percebo que ali, né? Como eu sou um cara privilegiado, porque eu tenho acesso à história antes de todo mundo que está vendo aqui, né? Porque eu estou participando aqui da construção aqui do livro junto com a Josi. Eu percebo que até certo ponto da história você a trata como menina e depois ela se torna mulher. Qual foi essa transformação dentro desse contexto de todas as questões emocionais que você colocou aí, né? Qual foi a transformação que ocorreu com ela e por que você optou por não dar um nome para ela, né? Como você fez uma adaptação, você poderia ter criado um nome fictício, né? Mas você manteve menina e depois de um certo ponto, depois de alguns acontecimentos, ela virou mulher. Me conta um pouquinho sobre essa transformação que você percebeu, Josi. primeiro pela ingenuidade dela. Hum. Quando ela me contava a história, dava para ver nos olhos dela que ela não queria aquilo. Aquilo nunca foi um desejo de vida dela. Tem mulheres que optam por fazer isso e tudo bem, não estou aqui para julgar. Mas ela não era o desejo dela de vida Aquele passar por tipo uma de situação daquela. relacionamento amoroso Isso, já tinha não era. tóxicos desde o começo. Oi? Aquele relacionamento em que ela estava já tinha traços de que não estava legal desde o Não, começo? não. Porque no comecinho, né, ele dava atenção e tal, ela começou a perceber algumas coisas. Ô, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Vai dar um As spoiler? coisas. Não, as coisas estão nos detalhes. Tudo da vida está nos detalhes. Só que a gente não enxerga os detalhes. Ele deu os detalhes para ela, ele deu dicas para ela. Mas quando ele deu, já era tarde demais. Ela já não conseguia se desvincular. Imagina uma. Você já deve ter assistido filmes de cobra, né? Aquelas cobras grandes que ficam enrolando na pessoa. Pois é, aquilo. Imagina uma mulher sendo enrolada por uma cobra. Ela foi sendo enrolada tão vagarosamente, que ela não conseguia sair mais. Ele conseguiu tirar dela a inocência, a essência, a pureza. E eu fico assim, gente, como o homem pode fazer isso com a mulher? Como que egoísmo da parte dele fazer isso com ela, né? Então, assim, eu chamo ela de menina. Agora, quando eu chamo ela de mulher, quando ela acorda, quando ela vê que aquilo não é para ela, que ela não merece aquilo que ela está passando, que ela não merece ser tratada daquele jeito. Então, ali ela mostra uma mulher, independente da idade dela, ela não é novinha, tudo bem, mas a partir daquele momento ela se tornou mulher. Ela se tornou, ela sabe o que é que ela quer, ela fala assertivamente o que ela deseja da vida e vê que aquilo não é para ela, mesmo passando por alguns
Algum tempinho. Vários trabalhinhos. Eu não quero falar muita coisa. Então, vamos deixar um suspense, porque daqui a pouco o livro está aí, todo mundo vai ler. E Josi, você me contou durante o processo de escrita que, como terapeuta, você não julga, né? Como profissional de terapia, não há esse julgamento. O terapeuta, a terapeuta no seu caso, ouve e ajuda. E como é que foi esse aprendizado para você, tanto como terapeuta como autora? Bom, terapeuta ajuda, autor escreve, e Josi não julga também. Porque eu acho que todo mundo tem teto de vidro. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem seus momentos de falha, e se a gente começar a apontar o dedo um para o outro, vai virar uma guerra, né? Vai ter problemas aí. Então, eu aprendi com a minha história não julgar. E aprendi e tive o reforço da história dela também de não julgar. Ninguém está dentro da casa da pessoa que separa. Ninguém está dentro da casa na profissão que a pessoa desistiu de ter. Então, assim, eu acho que o ser humano em si já tem isso dentro dele, de julgar o outro, de achar que eu sou melhor que o outro, então eu posso falar do outro, mas eu acho que o negócio é diferente, sabe? É você respeitar o outro, a decisão do outro. Você parou? Eu não quero saber por quê. Eu não estava dentro da casa dele. Então, assim, é a questão de justiça até. Eu não preciso de saber o que aconteceu com a vida do outro. A vida do outro é do outro. A Sim. minha é a minha. Eu tenho que tomar conta da minha. Do outro é do outro. E isso eu aprendi com os meus problemas e aprendi com a história que eu contei. Entendi. E ao longo da escrita, você enxergou alguma relação entre a sua própria história e a história das mulheres que você trata no livro, né? Tem muito de você ali também, né? Como é que é essa questão, né, de onde que se entrelaça a Josi mulher com a Josi profissional terapeuta, com a menina da história, né? Como é que você enxerga esses caminhos que as histórias, de maneira geral, das mulheres acabam tendo nesses relacionamentos? Eu, modéstia à parte, eu consegui fazer uma ligação muito profunda e perfeita. Primeiro, porque nós duas somos mulheres. Nós duas estávamos passando por problemas emocionais. Então, não tem como eu julgar um problema que é melhor ou outro pior. São problemas. Eu também passei por dependência emocional. Então, assim, eu sabia o que ela estava sentindo. Então, quando a gente fala em aprendizado, quando a gente fala, nossa, o que você aprendeu, como é que você conseguiu fazer essa junção, eu falo que eu fiz essa junção de modéstia à parte muito bem, porque eu consegui colocar ela, eu consegui conectar as duas. Eu consegui conectar as duas como mulher. E quando eu conecto nós duas, eu vou conectar outras também que vai ler o livro. Então, elas também vão se identificar. E a questão é essa: não é o meu problema, é o nosso problema. É o problema que a maioria das mulheres passam. Transtorno de ansiedade, bipolaridade, dependência emocional. Não é uma exclusividade da Josi. Se a gente fazer uma enquete aqui agora, vai aparecer umas 300 e muito mais que têm o mesmo problema que eu. Só que a diferença foi que eu tive coragem de contar a minha história. Isso que muda o jogo, sabe? Coragem de mudar a história. De ter um outro final. Perfeito. Pessoal, a gente tem aqui várias pessoas assistindo. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo. E a gente está vendo os comentários aqui, viu? Se vocês quiserem mandar uma pergunta para a Josi, mandar algum comentário, alguma coisa, a gente está vendo. E é uma alegria imensa poder conversar com vocês aqui, tá? É uma live, eu e a Josi aqui na câmera falando, mas todo mundo que está aqui tem voz, tem palavra aqui também, viu? Então, né, eu tô vendo aqui os comentários da Rosa, o Marcos aqui falou sobre o julgamento, né? A Rosa agradeceu. Nossa, Rosa, a gente que agradece aqui
a sua presença conosco, viu? Um prazer imenso ter você aqui e todo mundo que está tirando os minutos para ficar aqui com a gente, né, Rose? É Rosa e Josi, tô doido já. Ô Josi, você consegue ver os comentários aí também? Aparece para Aham, você? tá Perfeito. aparecendo. Então, fiquem à vontade. Olha só, 190 páginas escritas. Vamos colocar isso aí na frente de quem precisa ler, Rosa. Vamos fazer que nem a Josi. Coragem. Livro bom é livro fora da cabeça. Tem que virar livro de verdade no mundo. E, Josi, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Além da escrita, você também viveu sua jornada com transtorno de ansiedade e bipolaridade, né? Você comentou aqui com a questão também da dependência emocional. E quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa sua própria jornada agora? Eu me perdi. Oi? Você se Eu perdeu? me perdi. Eu me perdi. É, eu não era mais a Josi. Eu não. Eu era. Antes eu era a Josi que dava gargalhadas, que. E até hoje não consegui voltar. Gostava de sair, bater perna na rua. É, esse transtorno de ansiedade, ele destrói a gente por dentro, ele quebra a gente por dentro. E tem 2 anos que eu estou tentando me reerguer e ainda estou precisando colar cacos ainda, sabe? Que foram destruídos. É, emoção, emoção, tanto essas emoções que a gente tem que são, vou falar, malignas no sentido de adoecer a gente, elas são muito cruéis. Elas acabam com a essência da gente. Hoje eu não sou mais a Josi de antes. Eu não sou. Teve um dia desse que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me fez rir, eu dei uma gargalhada que me deu vontade de chorar, porque tinha muito tempo que eu não dava uma gargalhada daquela. Aí eu falei assim, gente, tem quanto tempo que eu não dou uma gargalhada dessa? Então, assim, eu não saio de casa. Eu saio de casa, vou na academia e volto. É como se eu tivesse medo das pessoas. Eu fui num congresso em São Paulo e fui sozinha, né? Eu optei, né, sem poder pagar por uma cadeira lá na frente, para mim não ter que ficar perto das pessoas, porque eu lá na frente eu não tinha visão de quem estava atrás, né? E se eu virasse para trás também não tinha problema. O negócio é ficar perto de muita gente. Essa semana uma amiga me chamou para ir num show. Eu falei assim, não, amiga, eu não sou essa. Não, não dá para mim mais, eu não gosto de gente. É engraçado não gostar de gente. Uma coisa que eu gostava demais hoje me dá um pouco de medo. Eu tenho medo de gente. É até estranho. Pois é. Realmente não é algo que se resolve rápido e nem facilmente, é um processo. E por mais doloroso que seja, são esses problemas, esses traumas, essas lutas por superação que transformam cada um de nós em quem a gente é, né? A gente não é um conjunto só de sucessos. Eu até fiz uma palestra esses dias que eu chamei de Você Não É Todo Mundo. E eu conto um pouquinho de vários fracassos que me trouxeram aonde eu cheguei hoje, né? Que é um lugar, né? Que ainda tem muito para prosseguir ainda em direção ao sucesso. Mas assim, primeiro, sucesso, saúde, né? A gente felicidade. Eu penso muito sobre isso e não são coisas binárias, né? Assim, não dá para falar você é feliz ou infeliz. A gente tem momentos de felicidade, a gente tem momentos de sucesso, a gente tem momentos de fracasso também, né? Então, eu acho que essa história sua, por mais dolorosa que seja, a gente só está aqui vivendo isso agora, conversando aqui hoje, porque aconteceu tudo do jeito que aconteceu e transformou você na pessoa que você é, né, Josi? E aí, Tem estamos uma aqui. pergunta, tem uma pergunta aqui, Alexandre. Por que você decidiu escrever o livro? Olha só, o Primeiro, Marcos mandou 3 perguntas. Obrigado, Marcos. Por que você decidiu escrever o livro? Qual é o seu objetivo? primeiro, eu decidi escrever porque eu acho que as mulheres precisam entender
todo esse jogo. Hoje, no Brasil, o Brasil é o primeiro do ranking que tem transtorno de ansiedade e dependência emocional. Transtorno de ansiedade e depressão, desculpa. Sendo que 7 em cada 10 mulheres sofrem disso. Nossa, é altíssimo o índice. Meu Deus. 7 em cada 10, fora as que não são diagnosticadas, né? Fora as outras que não procuram ajuda, né? Eu vou contar para vocês, gente, enquanto eu estava com transtorno de ansiedade, eu tive um namorado, e esse namorado suicidou. Ele estava com problema e eu não sabia. Olha a situação, né? Isso é coisa séria, isso mata, não é brincadeira. Então, quando eu me vejo nessa situação de poder alertar outras mulheres, eu me vejo como alguém que pode plantar uma sementinha, sabe? No coração delas, para elas começarem a observar o comportamento, observar o seu corpo dá sinal, né? O corpo dá sinal. Só que vocês precisam se enxergar, se conhecer, né? Para poder ir à busca do resultado, e à busca do problema, antes que ele te encontre, né? Você encontrar ele antes que ele te encontre. E Josi, eu vou além, como homem, como marido, como pai, né? E tendo acesso à sua obra de maneira antecipada, né? Como alguém que está participando da produção, eu acho que é uma leitura muito válida também, viu? Eu sei que o seu foco é o público feminino, mas você que é homem, que está assistindo aqui que está com a gente, né? Tem vários rapazes aqui. A questão da ansiedade, da bipolaridade, da dependência emocional, não é exclusividade de mulher, né? A Josi está falando para mulheres aqui com foco maior, mas é algo que, assim, pega nós todos. É um problema. Por isso que acontece às vezes, Alexandre, né? Tanto assassinato de homem matando mulher. É porque eles não sabem. O feminicídio, né? Eles não sabem a questão. Isso já é dependência emocional, quando eles resolvem matar uma mulher. É porque eles não. Só que eles não entendem. Né? Eles acham que é amor, 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 amor. Uhum. Só que não é amor. Ali já virou doença. Né? E acaba matando uma mulher falando que é por sentimento. Mas não é. É terrível. E ainda nas perguntas do Marcos, Josi, ele perguntou seu objetivo com a obra e o que você vai fazer depois que publicar a obra. Já está fazendo, né, Josi? As coisas estão acontecendo. Na verdade, primeiro, uma coisa de cada vez. Primeira coisa é lançar o livro, né? Que eu acho que é o primeiro passo. E depois nós vamos começar a fazer palestras, né? Contar isso mesmo. Nós fizemos, né, Alexandre, uma palestra essa semana para a Sensibiliza, e eu fiquei assim, super feliz de ter participado, porque era em prol da Angola, então a gente se doou o máximo para fazer o melhor, mas eu descobri que eu quero isso para minha vida, passar o que eu transcrever, falar, né? Transcrever escrito, né, Alexandre, professor? Em palavras escritas, isso mesmo. Mas falar sobre essas coisas. Uma coisa é a pessoa ler, outra coisa é a pessoa ouvir. Quando a gente ouve, a gente leva mais para o coração, eu acredito. Uhum. E se quiser ler e ouvir também, vai ser muito bem-vindo. Com certeza. E olha só, temos um escritor aqui também, que maravilha. Olha que legal. E obras, que bacana. Prazer ter você aqui com a gente. Predivaldo, esse é o nome? Pereira. Que incrível. Walter chegou aí também. Sejam bem-vindos todos vocês que entraram. Né? Aqui, Eliane, a Eva. Eva. A Eva estava com a gente nas palestras da Sensibiliza também. Prazer ter você conosco, Eva. José,
Lourdes. Gente, aqui, que time abençoado, hein? De escritores que nós temos aqui nesta noite linda. Josi, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para você a respeito dessa questão do cativeiro emocional em si, né? Que a gente conversou um pouquinho sobre a situação como um todo, mas teria alguma dica, alguns sinais que você poderia descrever assim que a mulher precisa perceber, né? E quando ela percebe, é hora de pedir ajuda, é hora de dar um passo além em direção à ajuda? Alexandre, eu acho que, como eu disse antes, as coisas estão no detalhe. Hum, Depende o que você está acostumado. Eu vou falar o contrário do que você me perguntou. tá. Eu acho que a mulher, primeiro, ela tem que ter autoconhecimento e amor próprio. Quando ela tem isso, e ela consegue conjugar esses dois de forma assertiva, de forma clara, ela consegue elevar o seu padrão. Quando ela eleva seu padrão, ela sabe o que ela quer, ela sabe qual que é o desejo dela e ela sabe como ela quer ser tratada. Então, a questão não é não é a situação, é quem está na situação. Eu estou na situação, está me fazendo feliz aquilo? O cara chegar cansado do trabalho e descontar tudo em mim? Isso está certo? Está legal? Tá de boa para mim? Porque eu acho que a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Não adianta a gente falar, colocar placa, não adianta. A pessoa tem que querer ser ajudada. Né? Não estou dizendo que você tem que separar do seu marido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas. Eu até estava, antes da gente começar, eu estava escrevendo, e eu estava escrevendo aqui, para a mulher fazer um exercício. Escreva no papel o que ela gosta. Porque às vezes a pessoa tem erroneamente fala é, autoconhecimento. Eu sou mãe, eu sou professora, trabalho não sei aonde. Isso não é autoconhecimento. Isso você está dando só o que você faz da sua vida. Autoconhecimento é você dizer, eu gosto de respeito, eu sou inteligente, eu busco o que eu quero, eu não deixo ninguém me maltratar. E são essas coisas que deixam você ter um autoconhecimento. Agora, se você junta isso com amor próprio, você se torna uma mulher, gente, que ninguém te derruba. E atenção, presta atenção, isso é interessante. Você tem um autoconhecimento aqui em cima. Você tem um autoconhecimento aqui em cima. Você sabe o que você quer, você sabe do que você gosta, e você sabe que você tem que se amar primeiro. Quando eu me amo primeiro, eu não deixo ninguém despejar lixo emocional em mim. Ninguém vai despejar lixo emocional em mim porque eu tenho prioridade sobre mim, sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Então eu tenho que priorizar isso. Teve uma situação que foi até engraçada que eu vou colocar aqui. Uma pessoa falou assim com a outra: Ah, eu não sei porquê, mas eu sinto isso por você. Aí ele falou: Ok, que bom, mas esse sentimento é seu. Ou seja, a gente tem que. E é assim que é a vida. Eu não tenho que buscar o sentimento no outro. O sentimento é meu. Eu posso falar que eu estou gostando da pessoa? Claro que eu posso. Mas eu tenho que entender também que ele pode não gostar de mim, tá tudo bem. É, Ninguém vai ser obrigado a gostar de mim, né? Então a gente tem que entender isso e colocar esse amor próprio, esse autoconhecimento bem unidos. Quando você tem isso unido, você não vai deixar homem nenhum bater em você, homem nenhum falar com você com grosseria. Você não vai deixar o seu patrão gritar com você, porque você não vai admitir. E você vai crescendo. É só assim que você cresce. E, mães, ensina os seus filhos
a amarem eles primeiro. Eu acho que isso tem que ser até um exercício de família, sabe? Deixa ele se amar. Não coloca assim, nossa, você é o amor da minha vida, você. Não, eu me amo. Eu amo você, Júlia. A Júlia é minha filha. Eu amo a Júlia. Né? A gente morre pelos nossos filhos, né? Mas eu tenho que mostrar para ela que ela tem que se amar primeiro. Porque senão lá fora, depois, ela vai aceitar qualquer coisa. E eu não quero que ela aceite qualquer coisa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quando você consegue agregar esses dois, você não é lixo emocional e você não tem dependência emocional de ninguém. Porque você não vai permitir. Josi, nossa, que profundo, hein? Tô adorando esse papo aqui que a gente tá tendo. E olha que nós já conversamos, hein? Já faz tempo que a gente tá aí trabalhando na construção do livro. E me pega muito forte essa ideia que você coloca de que é preciso que você seja completa, né? Que não busque se completar no outro, né? Mas que você mesma se ame A e tenha. pessoa eu estou te cortando toda hora, né, Alexandre? Que isso, hoje é tua hoje, Josi. Isso. Aqui, eu acho que o ser humano, ele teve a ideia errônea de que o amor está no outro. Eu preciso encontrar o príncipe encantado porque ele vai me proteger, ele vai fazer isso por mim, ele vai fazer aquilo. Não, eu preciso de encontrar o príncipe encantado. Mas não porque ele vai me fazer feliz, eu já tenho que estar feliz, já tenho que sair de casa feliz. Aí, quando eu tenho esse nível de sabedoria, que eu sou feliz sozinha, que eu sou feliz assistindo a minha TV sozinha, que eu sou feliz com a minha filha sozinha, a minha régua aumenta. E você tem vibrações, sabia? Nossa, E e é você, quando você faz isso, sente desse jeito, não vai chegar ninguém perto de você menos que isso. Não chega. Você fica sozinha, mas não chega ninguém para te oferecer menos. Sabe por quê? Porque eles têm medo de você. Eles sabem o quanto você vale. Eles não querem abaixar a régua deles, levantar a régua deles para poder te acompanhar. você vai atrair pessoas adequadas, pessoas que estão na mesma frequência, né, Na Josi? mesma frequência. Incrível, né? E olha, quando você fala dessa questão de, né, que ainda existe aquela ideia cultural de que a mulher precisa encontrar o príncipe encantado para ser feliz, o homem precisa encontrar a sua princesa também, né? A gente ainda tem isso muito da cultura, a gente vem de uma cultura que tem essa tradição, a tradição do casamento e tudo, né? Que eu acredito no casamento, sou casado, vai fazer 18 anos agora, né? Mas quando a gente olha do jeito que você está explicando aqui e que você explica no seu livro, colocar no outro a responsabilidade de fazer você feliz é uma receita para o fracasso mesmo, né? Porque ser feliz é uma coisa muito de cada um e na hora que você joga nas costas do outro, é desonesto não só com você mesmo, mas com o outro também, né? Que às vezes ele já tem os problemas dele para tomar conta, ele já tem a sua própria felicidade para Eu, eu acho que aí é a questão, né? Se juntar 50-50. O meu 50 já está pronto, o seu 50 está pronto. E você junta os 50-50 ali, vai dar os 100 e vocês vão saber lidar com as coisas. Eu, E eu diria que é o 100 e o 100 para dar o 200, né? Porque fica os dois inteiros, né, João? melhor ainda, Melhor né? ainda. Então, Mas assim, eu aprendi isso. Eu esperava um príncipe encantado na vida. Na verdade, Alexandre, eu acho que a nossa geração, vou falar nossa, a nossa geração, ela se equivocou um pouquinho. Ela deu errado. Ela deu errado. Os nossos pais, vou falar os nossos para trás, tá? Não sou uhum, novinha, tá? Nossos para trás. Eles tiveram uma vida onde, mal ou bem, eles tinham que ficar casados. A mulher dependia do marido. Ela é. tinha que ficar casada. Ela não tinha para onde ir. Então, ali ficava naquela situação e ia.
submetia Cara, a coisas ruins. aí eu vou falar pela minha mãe. A minha mãe me ensinou, não seja dependente de homem. Não seja dependente de homem. Então, o que que eu fiz? Aí ela falava, vai estudar. Não seja dependente de homem. E eu não sou dependente de homem. Só que eu entendi errado. Eu entendi. Você pode estudar. Você pode ter uma faculdade, mas também você pode ter um marido. Uhum. O que aconteceu comigo? Eu me tornei querendo ser uma mulher maravilha. Querendo dar conta de tudo sozinha. E não é E hoje... para o homem, né? Parece que é uma Né? competição. E do jeito que a gente viu, né? É claro que a gente veio de um mundo extremamente machista, que veio historicamente, a mulher veio conquistando espaço, e aí por um instante parece que a gente chegou no outro lado do pêndulo, que era a mulher contra o homem, e às vezes passa do ponto, né, Josi? Que aí chega nisso que você Sim, sim, está narrando agora, né? sim. E Perdeu a mão. perdeu Perdeu a a mão. mão. Perdeu. Tipo assim, hoje eu busco as minhas coisas e eu falo que eu tenho um espírito masculino. E para mim ter hoje um relacionamento vai ser difícil, porque eu resolvo as minhas coisas. Então, a pessoa que eu me interessar, que interessar por mim, ele vai ter que ter muita paciência comigo para poder falar, opa, peraí, você é a mulher, eu sou o homem, eu resolvo. Por quê? Porque eu entendi errado o que a minha mãe falou. Eu Uhum. entendi que eu tinha de ser a doidona, a que resolvia tudo. Traz para mim que eu resolvo. Só que não Para era. Eu essa podia ter. parceria, né? Sim, sim. E é cansativo. E É. talvez por isso que essas mulheres estão tendo tantos transtornos. Hum. Porque elas estão carregando um peso que não são delas. Elas não estão dividindo o peso. Quando deu transtorno de ansiedade em mim, eu só tinha os meus pais. Eu não tinha ninguém mais. Eu só tinha meus pais para me ajudar. Eu não tinha ninguém para me apoiar, para falar assim, ó, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não tinha. Ainda bem que você tinha seus pais ainda, né? Ainda bem. Por quê? Porque eu não conseguia ver eu até hoje tenho vou falar esse problema, de enxergar alguém que possa andar no mesmo ritmo que eu. Eu, sou, eu penso longe, eu penso rápido, eu penso lá na frente. E arrumar alguém dessa forma é difícil. Vai ser assim, doloroso para mim. Sair dessa Mulher Maravilha, sair desse espírito masculino, me tornar menina. Vai ser difícil. É. Eu sei que eu vou sofrer fazendo isso e a pessoa vai ter que ter paciência, porque... Mas o fato de você estar vibrando, né, nessa nova frequência, né, também acaba fazendo atrair pessoas que estão nessa mesma sintonia, né, Josi? Ô, Josi, deixa eu te perguntar uma outra coisa agora. Essa é mais sobre o livro mesmo, né? Eu até pegando um gancho aqui, o que a Eva está falando. Cada um com seu papel na sua posição. E no livro, eu percebi que cada pessoa que está ali dentro da história, cada personagem tem um motivo para ser quem é e viver da forma que vive, né? E como que esse entendimento mudou sua visão sobre o sofrimento emocional e a jornada de cura, né? Essa pergunta tem a ver com os diferentes momentos e exatamente isso que a Eva comentou aqui, né? Cada um no seu papel, na sua posição, em determinado momento da jornada. Como que isso mudou sua visão sobre essa questão do sofrimento emocional e da jornada de cura, né? Que a gente percebe realmente uma jornada. Ela começa com alguma coisa ali que causa uma necessidade de movimento, e aí há uma reação e ela vai buscando caminhos para sair de dentro daquele cativeiro, né?
Como é que você vê isso, essa questão de o papel de cada um dentro dessa jornada? Eu acho que, primeiro, eu vi que eu precisava sair. Eu vi que eu precisava sair. Ou eu saía, ou, ou a doença me consumia. Eva, eu aprendi muita coisa nesses 2 anos. E talvez uma das coisas seja eu ser mais forte, mais mulher. Não gosto da palavra guerreira, tá? Não quero ser princesa, mas eu acho que eu quero ser mulher. Mulher que é capaz de dar conta, mulher que é capaz de resolver os problemas. Mulher, não com alma masculina, porque eu já vi que não deu certo. Não funcionou, não deu certo. Isso eu tenho nítida certeza. Mas o que eu consigo dizer é que a cura, ela vem mais do que você querer a cura, mais do que os remédios. Eu tomo remédio até hoje e tenho uma relação super diferente com os transtornos. Por Uhum. quê? Eu decidi movimentar. Eu decidi sair, sair de vítima e movimentar. Eu falo, o Alexandre, que a gente tem 2 opções na vida quando a gente tem um problema. Eu posso pegar esse problema e colocar ele todo dentro de mim e ficar sofrendo, e ficar chorosa, e ficar pondo culpa no outro. Mas eu posso também pegar esse problema, embrulhar ele e transformar ele em sabedoria. Quando eu descobri que eu tinha esse poder, gente, ninguém me segurou. Eu É, tinha um poder na mão, que era para transformar o que eu sofria em sabedoria. Levar para o outro que tem como a gente sair dessa bolha. Que existe. Josi, você toma remédio ainda, então você não saiu. Não, eu preciso dos remédios. São 2 anos que eu tomo remédio, então eu não vou parar de tomar de uma hora para não, outra. atire a primeira pedra quem não toma, né, É, Josi? Eu também tomo meus quem não precisa de algum para dormir ignorância hoje. é não buscar ajuda. Se ajuda precisar ser na forma de remédios, que seja. Mas que a ajuda chegue até você, né? Sim, sim. Então, assim, eu tive a iniciativa de querer ajudar alguém. Eu acho que isso foi o meu combustível. Ajudar, Perfeito, ajudar. Josi. Ô, Josi, a gente tem aqui algumas pessoas pedindo algumas coisas pra gente. Eu já agradeço mais uma vez. O Odo Juara, gente, me perdoem. Eu vi aqui agora, teve um comentário aqui do pastor, né? Que eu li o nome com PR e tudo, nem me liguei que era pastor, me perdoe, né? Mas no calor do ao vivo aqui, às vezes a gente vê os nomes e não consegue ler direito. Disse o seguinte: boa noite, me diga algumas lições que posso aprender do seu livro, Josi. Depois o Marcos falou se eu vou apresentar um pouco do meu projeto com os escritores. E sim, vou comentar um pouco sobre o projeto com os escritores, Marcos. E inclusive a Josi vai falar um pouco sobre isso também. Tem algumas perguntas que ela vai comentar com vocês um pouco da experiência dela, né? E Josi, você conseguiria trazer algumas lições que o seu livro ensina? Eu acho que essa conversa que a gente está tendo, ela toda está no livro, esses insights, né? Fazer com que a mulher se enxergue como mulher, fazer com que a mulher se. Eu acho uma coisa interessante, vou até contar uma história. Tem uma história que a mulher fazia um, um cardápio para o marido todos os casamentos, todos os dias do aniversário dele. Uhum. Todos os aniversários ele fazia um cardápio, o mesmo cardápio. Aí teve um dia que ele falou assim:
Amor, vamos tocar hoje? Vamos comer outra coisa? Isso depois de anos de casar. E quando ela concordou, ela falou assim, claro, vamos. Aí ele falou assim, eu posso te contar um segredo? Ah, ela pode. Eu nunca gostei dessa comida. E ela falou, eu também nunca gostei, mas eu achei que você gostava. Olha só. Olha o que a falta do diálogo faz em um casamento. Quantos anos aquela mulher estava cozinhando para aquele homem, achando que estava fazendo o melhor para ele. E ele não gostava daquela comida. E por alguma conversa contrária, eles entenderam que os dois gostavam daquela comida e todo o aniversário dele ela fazia. Então, olha como é que é interessante a questão da conversa, do diálogo, né, em um relacionamento. Eu Uhum. acho que o principal de tudo é isso. Eu não estou falando aqui para ninguém separar, para ninguém fazer. Não. Mas eu acho que quanto casamento é conversar, é falar. Não deixa. Eu e a minha filha, eu e a minha filha aqui em casa, nós temos um pacto. A gente não dorme brigada uma com a outra. Ela pode estar brava comigo. Ela vira, mamãe, te amo. E eu te amo também, minha filha. Porque a gente tem que saber conversar. E às vezes aquele não conversar pode ser a última conversa ou a última não conversa. Então a gente tem que se preparar para isso. Então eu ensinei ela, ó, não dorme brigado. E ela sabe disso, não pode dormir brigado. Nossa, Josi, Então eu acho que o perfeito. diálogo entre o casal é a chave para que o relacionamento Hum, funcione. hum. Agora vão brigar. Um fica com a cara fechada, não fala nada. O outro fala igual um papagaio. E ninguém, né, entra em um acordo, aquela briga vai continuar depois. Não vai acabar. É, não, realmente. Nossa, grande lição, né? Diálogo aberto, no casal é fundamental. E isso me lembra de uma história engraçada, Josi. Antes de eu conhecer a Mariana, né, minha esposa, eu tive uma namorada que vivia, de vez em quando ela virava ao avesso, tinha, sei lá, algum problema, e eu perguntava para ela, mas o que que aconteceu? Ela olhava feio para mim e falava, você sabe? E eu não sabia, eu tava Eu tenho que honestamente, adivinhar. porque eu não sabia e ela não falava, e passava o final de semana inteiro de cara feia, e eu falava, meu Deus, e você já sabe o final desse relacionamento, né? Acabou, conheci outra, casei com outra, que quando eu pergunto por que que você tá de cara feia, aí ela despeja, aí põe tudo pra fora. Quando eu tô de cara feia, eu também ponho tudo pra fora, e estamos aí, né? Faz 20 anos que a gente tá junto, Então e tá dando graças a Deus certo. tá tudo funcionando, porque né, o casamento é um negócio que os dois precisam estar querendo o tempo todo para que ele funcione. Todo dia é um desafio. Todo dia você tem que acordar querendo continuar casado e dormir querendo continuar casado. Porque é feito para dar errado, né? São duas pessoas criadas em famílias diferentes, com costumes diferentes, né? Não só o casamento é a última instância, né? Mas um namoro, todo relacionamento amoroso, né? Então, para manter o negócio funcionando, com diálogo já é difícil. Imagina sem, né, Josi? Pelo amor de Deus. Nossa, que lição valiosa. E agora falando um pouco, né? Indo pro tema aqui que o Marcos comentou sobre esse meu projeto com escritores, né? Eu gostaria de perguntar para você, Josi, há quanto tempo você pensava em escrever este livro e o que a impediu de lançá-lo antes? Porque você fez alguns e-books, você já fez ali, né, algum material antes e tudo, mas não é exatamente um livro profissional como a gente está fazendo agora, com revisão, diagramação, uma capa adequada, com registro de direitos autorais, todos esses detalhes. Daqui a pouco seu livro vai estar à venda na Amazon, né? Então você vê que é outra pegada, não é aquele PDFzinho que todo mundo faz, entrega de brinde por aí, né? Clique aqui, deixe seu e-mail e,
e leva o PDF, não desmerecendo quem trabalha com isso, porque eu acho que todo tipo de escrita tem seu valor. Escreveu, já está fazendo uma diferença no mundo, né? Mas quanto tempo faz que você estava pensando em fazer isso e o que estava segurando você, Josi? Na verdade, eu acho que eu sempre quis ter um livro, mas e é engraçado, e às vezes a gente acha que não tem história para contar, né? É. É, Mas quando eu, recebo, Josi, as pessoas falam, será que a minha história vale a pena? Será que vale, né? O meu conhecimento é bom o suficiente para estar em um livro? Dá uma síndrome de impostor, não dá? Uhum. Aí eu, aí eu já tinha feito o e-book, conheci a Andrea, a Andrea me apresentou, apresentou, né, nos apresentou, e a gente conversando, eu vi uma possibilidade ali imensa de eternizar. Eu acho que a palavra é Sim, essa, eternizar um momento meu. o Não seu é um momento de felicidade, né, ou seja, porque teve uma transformação ali, mas eternizar a minha história. A minha história vai ficar para minha filha, vai ficar para minha neta, pro mundo, vai ficar. né? Vai ficar Então, pro mundo e ela fecha um ciclo, né, Josi? Uma aí gestalt. eu quero fazer o dois, tá? Porque eu acho que a Josi não merece terminar solteira, a Josi não merece ficar em cativeiro, tem que ter os dois. Não, você vai fazer. Agora, sem cativeiro, só emoções. Agora que você tem as ferramentas, você vai fazer o que você quiser e vai ajudar mais pessoas a fazer seus livros também, Josi. Beleza, né? Olha só, tem alguém aqui comentando, eu tenho um livro escrito há 9 anos e agora eu estou pensando em tirá-lo do papel e pôr em livro. Muito bem! Tem que tirar mesmo. Tem uma pessoa para te indicar, tá? Se precisar, Tem uma pessoa que ajuda a fazer isso, né, Josi? né? E assim, agora falando especificamente desse trabalho que eu faço aqui com os autores e tudo, como que você vê assim esse acompanhamento de um profissional de escrita e publicação? Como você acha que isso ajudou no seu projeto? Como que seria fazer tudo isso sozinha, né? Conta um pouquinho da sua experiência Bom, e sozinha eu não ia conseguir porque eu não sei qual que é a estrutura, né? Como fazer a estrutura de um livro de verdade. Isso eu não ia conseguir fazer. Mas é bom ter alguém que te direciona. Eu escrevi o livro, gente. Meu livro, eu escrevi o livro e passo para ele e ele redireciona. Não vou falar que redireciona, mas ele coloca o livro na ordem que tem que ser, né? Do jeito que tem que ser, usando as minhas palavras, né? Às vezes precisa de colocar a gente coloca alguma coisa sobre algum outro livro, e a gente não sabe que precisa de ter, como é que fala? Como é que chama, Alexandre? ação, referências, né? Referências. Isso. Então a gente não sabe que precisa. Então ele vai lá, procura as referências, coloca direitinho, ou seja, deixa o nosso livro legítimo, né, para ser vendido sem culpa nenhuma. Então é um Tem um trabalho. problema legal, você pode citar obras de outros autores, porque tem uma parte teórica também no seu livro, ele tem alguns, Uhum. né, alguns elementos ali da terapia e tudo mais, porque além de ter vivido tudo isso, hoje a Josi transformou tudo isso em conhecimento, né, e ajuda outras pessoas. Mas é legal, Josi. Então, assim, eu me sinto privilegiado porque por dois motivos. Primeiro, eu tenho acesso a pessoas riquíssimas como você em conhecimento, em experiência, e eu me sinto como se eu fosse um joalheiro, sabe? Que recebe ali uma pedra bruta e ajuda a lapidar, transformar aquilo numa joia mesmo, né? Que eu oriento com relação a isso, na escrita, na organização do livro e tudo mais, e nos processos até a publicação, né? Então, Olha, deixa eu falar, muito Alexandre. bom, muito feliz. É, Deixa eu falar. Ô, gente, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. A minha história, ela acontece com mais milhares de pessoas, igual eu falei. Só que eu tive coragem de contar.
Tem mulheres que separaram de maridos narcisistas. Então, isso é uma história. E quantas outras mulheres não vão querer ouvir uma história dessa, né? Para poder se identificar, para ver se está dentro desse relacionamento. Eu lembro, eu gosto de ouvir casos. Hum, Antigamente falava casos, né? é, Juntava todo mundo e ouvia casos. Gente, se você pegar seu avô, pega seu avô, põe ele para contar casos para você. Minha mente roda, tá? Põe ele para contar casos para você. E você vai escrever um livro, Casos do Avô, casos de antigamente. E tem os casos de antigamente que é tão interessante, que tem gente que já viu até fantasma. Então, assim, é umas coisas que a gente pode escrever. Às vezes eu não tenho ideia de escrever. Josi, eu não tenho ideia. Tem muita coisa legal que você pode escrever. Receita, coisa legal, né? Quando você descobriu aquela receita da vovó ali, que dá aquela coisa toda que você gosta de comer, André, é muita essa coisa é a bacana. ideia de fazer um livro assim, né? Com as receitas da tia-avó dela. A Andréia que a gente está falando, gente, é a Andréia Paredes. Ela trabalha com Adoro, tá? isso, ela estava aqui agora, falou um oi pra gente aqui, deve estar aí com a gente aí. Uhum. E ela é especialista em comunicação, oratória, né? Treina palestrantes. André é fantástica. Foi aluna da Unesp também, igual eu, né? Ela fez em Assis, me esqueci o campus agora. Eu acho que foi, eu fiz em Araraquara. Mas é nerd das palavras também, né? É um amor de pessoa. Um amor. Ô, Jô, incrível. E assim, uma coisa que eu queria conversar, né? Até dentro dessa proposta e dessa pergunta que o Marcos fez, o que eu faço no meu trabalho aqui com os autores é democratizar o acesso à publicação de livros em nível profissional, sem depender de editoras. Porque isso que a gente está construindo aqui, o livro da Josi, é um livro de publicação independente. Então a gente está fazendo todos os processos, desde a concepção do livro, a organização dos capítulos, a escrita, a revisão, a diagramação, a criação da capa, o registro do livro, dos direitos autorais, de tudo isso, e a colocação dele na Amazon, que é o próximo passo que a gente está chegando aí. E também, além disso, o lançamento e o aproveitamento desse livro para poder valorizar a autoridade da Josi, que no meio do processo já virou palestrante, né? Já está aí colhendo os frutos disso, já está tendo contatos, né, com pessoas que querem contratar a palestra dela. E também, né, com essa democratização das ferramentas de publicação, a gente está dando voz a pessoas que as editoras não ouvem, né? Então, quando eu não tenho nada diretamente contra o mercado editorial, muito pelo contrário, já publiquei livro com editoras e tudo, mas eu percebo que pelo fato de ser complexo o caminho até a publicação, né? Tem vários passos que você tem que dar até lá. Muitos livros vão para o caixão junto com seus autores. Livros que poderiam ser publicados, ficar aqui, ajudar pessoas, eternizar o legado dessas pessoas. Eles simplesmente não são publicados porque as editoras não têm interesse neles. O custo, às vezes, é altíssimo. Muito. E aí você tem que comprar livros. Eu tenho caixas e mais caixas de livros meus aqui, Josi, até hoje. Porque as editoras vêm sempre com essa obrigação da gente comprar vários de nossos livros. E aí o que eles vendem, também os direitos autorais praticamente não chegam nada para nós. Né? Então eu me considero nesse negócio dos livros um rebelde que está furando a bolha das editoras para poder entregar nas mãos das pessoas as ferramentas necessárias para que elas mesmas, por si, possam publicar seus livros de maneira profissional. Também não adianta publicar qualquer coisa, né? E só para falar que tem um livro publicado, aí a gente vai lá, abre o livro da pessoa. É um livro que não está minimamente organizado, que não tem um registro internacional, né? Então, são alguns cuidados assim que eu aprendi na vida acadêmica. Graças a Deus eu passei por esse caminho, eu apanhei muito lá nos últimos 5 anos. E na hora eu não entendia por que eu estava passando tanta raiva lá, Josi.
Sério. Eu já tomei cada esculacho de editora que você não tem noção. E eu não escrevo mal, eu sou PhD em língua portuguesa, né? Mas já tomei cada esfrega que eu pensava, meu Deus, para que que eu tô lidando com esse tipo de problema? E orando, Deus falou comigo e falou, agora é hora de colocar essas ferramentas, esse conhecimento na mão de pessoas que podem usar isso. Aí fechou, clicou, fez sentido, sabe? E é uma alegria poder compartilhar todo esse conhecimento com a Josi, tirar o livro de dentro da cabeça dela e colocar esse livro no mundo. Tem a Emi e a Isa, que vão também fazer uma live comigo na sexta-feira, às 14 horas. Depois eu vou colocar aqui, né? O Marinho, que é um profissional fantástico lá dos Estados Unidos, que trabalha com nutrição e educação física. Ele ajuda brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos a se manter em forma, porque o pessoal, quando muda para lá, o supermercado parece assim a Disneylândia, e de repente ele pode comprar camarão pagando preço de frango, e aí é aquela loucura. Aquela loucura, o pessoal engorda 10, 15 quilos no primeiro ano. Então o Marinho faz um trabalho fantástico com esse pessoal e está escrevendo livro aqui comigo também. Então esse pessoal está todo trazendo a experiência esta semana. E se você não se inscreveu ainda para o evento que eu vou fazer na segunda-feira, dia 24, às 19h30, ele se chama o Código Bestseller. Você está convidadíssima, Josi. Eu sei que você já está já quase com o best-seller na mão já, mas vai ser um prazer ter você. Demais. E eu vou dar os primeiros passos. É um evento gratuito, um evento online, e na minha bio aqui tem o link para você se inscrever. É gratuito, participa. Eu vou dar os primeiros passos. Se você já tem um livro pronto, já tem bastante experiência com escrita, já revisou o seu livro e tudo mais, como que você vai aprender na segunda, você já bota ele para rodar aí, já consegue colocar ele à venda. Tá? Vai ser bem bacana. Olha só, a Rosa perguntando se dá para transformar uma dissertação de mestrado em livro. Sim, com certeza. E é um serviço que você faz para a humanidade se você fizer isso. Né? Eu fatiei a minha tese de doutorado aqui, a minha dissertação de mestrado, vão se transformar em vários livros, cada um dentro do seu... Cada capítulo de uma dissertação de mestrado é capaz de virar um livro já, Rosa. E é isso, gente. Ô Josi, a gente já está agora inteirando um pouco mais de 1 hora de conversa, né? Era só meia hora. O tempo voa, né? E olha só, mais uma mensagem aqui. Eu estou decidida a escrever meu livro. A Ana Lúcia que está falando, né? Quero que meus netos e bisnetos saibam quem eu fui. Perfeito. Oh, legal, gostei. Muito bem, Ana Lúcia. Vamos fazer isso. Pode contar comigo. O processo todo, olha só, pela experiência que a gente tem feito aqui, prática, esse processo leva no máximo 90 dias. Então, esse trabalho de acompanhamento que eu faço, ele é de 90 dias. Tá? É tempo mais do que suficiente. Se passar disso, é que nem fruta quando está amadurecendo, sabe? Se você deixar madurar demais, ela passa do ponto e não fica bacana mais. Então, todo o processo criativo, na verdade, uma vez eu escutei isso do Herbert Viana, o cantor dos Paralamas do Sucesso. Olha essa, Josi. Ele falou que toda música que ele escreve, ele nunca termina. Chega uma hora que ele só para de mexer. Então, sabe, por isso que eu coloco prazo. Eu olho para a escrita e a produção dos livros como um projeto. E projetos têm começo, meio e fim. Então a gente já coloca ali uma data para parar de mexer, porque senão você fica a vida inteira ali mexendo e não publica nunca. E olha, a Josi está escrevendo o primeiro livro dela. Ela já adiantou que vai escrever mais, né? E então você não precisa pensar que, nossa, eu vou fazer o livro da minha vida, sabe? Não precisa fazer isso. Você vai fazer o primeiro livro da sua vida. Os outros são consequência desse primeiro. Depois que você conhece o processo, é só rodar o processo novamente com o próximo livro, né? Não tem muito segredo e é muito gratificante, Josi. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo, em ter a honra de fazer parte da sua história, mesmo que seja em um pedacinho, mas um pedacinho muito importante, que é a publicação do seu primeiro livro, né? E para fechar o nosso encontro, Josi, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está vivendo em um cativeiro emocional nesse momento, qual seria?
Difícil, hein? Escreva um livro. Eu acho que eu vou dizer que a vida é uma só. Então, viva, viva, para quando a morte chegar, ela te encontre vivendo. Ou seja, aproveita a vida de vocês, do jeito que vocês podem, do jeito que dá, né? Eu disse que as coisas estão nos detalhes, então observe os detalhes, conversem com quem vocês acham que tem que conversar. Eu tenho mania de conversar, tá? Eu tenho uma mania de conversar, eu não posso deixar nada para trás, igual o Gasparzinho, sabe? Quando vai voar o filme do Gasparzinho, Uhum. eu não sei deixar nada sem resolver. Eu preciso resolver esse problema para depois seguir para outro caminho. Isso me faz bem. Então, assim, eu acho que a questão é essa: vivam, vivam de forma assertiva, viva de forma que vocês sejam felizes. Não existe, né, a fórmula da felicidade, mas existe o que te faz feliz. Então, eu acho que é isso que é importante. Viva, faça o que te faz feliz e aproveite a vida o máximo que puder. Perfeito, Josi. Nossa, que fechamento incrível. Chave de ouro mesmo. Venha Josi, conversar aqui em Belém. opa, quem sabe fazer uma palestra Né? em Belém, Josi? Você topa? Partiu? Partiu Belém. Que legal, gente. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E é uma honra, como eu disse, participar da sua história, Josi. E as pessoas que querem escrever os livros, façam inscrição lá no evento, tem o link na bio. E uma das coisas que eu faço questão de fazer é abrir o espaço de diálogo, fazer as nossas lives aqui, que estamos começando agora, mas elas vão continuar sempre. Então eu quero dar voz para esses autores, não só pelos livros, mas lá no canal do YouTube, que está começando agora lá, os bate-papos com os autores que a gente vai começar a fazer ali, aqui no Instagram. E a gente precisa falar, né, de assuntos que realmente valem a pena. A internet está cheia de tragédia, de coisa ruim aí, chamando atenção. A gente precisa trazer coisa boa para cá. E, Josi, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu agradeço a participação de todo mundo. Um abraço, gente. Boa noite, Josi. Eu vou deixar Boa essa noite, live gravada. Alexandre. Obrigada também, tá? Pela paciência comigo. Nossa, É que eu sou boazinha, só mando uns áudios de uns 5 é minutos, muito, mas eu sou mas é boazinha. muito fácil trabalhar com você, Josi. Você é muito competente. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Legal, um grande abraço. Eu vou deixar essa live gravada para quem quiser ver depois. Mandem para os amigos, conhecidos, amigas, autoras, autores. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Um beijo.